Então o professor ensinou a gente sobre isso. E depois que eu aprendi sobre isso, eu nunca mais vou abaixar a cabeça pra esse tipo de situação. E isso tá errado. A gente precisa parar com essa cultura do capacitismo. Ah, mas é brincadeira, é meme. Não, isso tá errado, você precisa melhorar. Oi, eu me chamo Giovana. E se você gosta de uma rotina real de uma mulher adulta e de jovem senhora vibes, continua aí me seguindo, já se inscreve no canal, já me segue nas minhas redes sociais. E vamos lá para mais um vídeo. Vamos lá, galera, para o meu relato de como foi o meu terceiro semestre de psicologia. Eu tô gostando de fazer essa série aqui porque, primeiramente, para compartilhar a minha experiência e para deixar também registrado aqui para que, se futuramente alguém quiser saber como é que funciona o curso, tiver interesse, tiver alguma dúvida e o meu vídeo ajudar, tá aí para isso, entendeu? Pode entrar no vídeo, pode assistir, reassistir, porque eu vou gravar essa série de vídeos, com fé em Deus, até o 10º semestre, que é o último semestre de psicologia, né? Por enquanto, vamos falar sobre como foi o terceiro semestre para mim. Como eu já disse para vocês nos vídeos anteriores, o primeiro semestre foi de bases filosóficas, o segundo semestre foi de bases biológicas e o terceiro semestre foi sobre desenvolvimento humano. Nesse semestre aprendemos sobre o desenvolvimento humano na visão de vários teóricos e também outras. Enfim, gente, vou contar pra vocês as matérias que eu tive nesse terceiro semestre. Tivemos a primeira divisão dobradinha, né, de matérias que tivemos nesse semestre foi a de desenvolvimento humano. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E nessa parte do desenvolvimento humano, vimos a visão de todos os teóricos. Nós vimos toda essa questão, toda essa parte do desenvolvimento humano sobre as diferentes visões dos teóricos da psicologia. Então vimos a visão de Erik Erikson, vimos a visão do Freud, vimos a visão do Vallon, tivemos a visão do Piaget, do Watson. Então, gente, dá uma pesquisada aí nesses teóricos, porque são várias visões, assim, diferentes, mas assim, todas interligam entre si, mas assim, conseguimos aprender como funciona o comportamento. O desenvolvimento da pessoa, né? No geral, desde a infância até a adolescência, da vida adulta até a vida adulta tardia, vamos dizer assim, né? Que é a fase lá dos idosos. Então, foi muito legal essa parte do desenvolvimento. Foi muito bom para compreender muitas atitudes das crianças, principalmente, que muita gente não tem paciência. Com o olhar dos teóricos da psicologia, a gente consegue entender as atitudes das crianças. Então, eu tenho várias crianças presentes em minha vida. Tenho meu irmão caçula, tenho as minhas irmãs caçulas que moram com a minha mãe no interior, mas ainda assim, quando eu vejo elas, a gente consegue identificar as situações, em qual fase que elas estão passando. Então, assim, gente, tenho crianças na minha vida desde sempre. E assim, e com essa matéria do desenvolvimento humano, foi muito interessante que eu parei pra pensar e falar, então é por isso que ele faz isso, é por isso que ela faz aquilo. Então, assim, é muito bom pra gente compreender melhor as nossas crianças. Ah, isso daí é rebeldia, isso daí é teimosia. Gente, menos, tá? Menos. Porque um dia você também foi criança e um dia você agiu dessa forma e nem sempre era por causa de teimosia, nem sempre era por causa de rebeldia, não, tá? Então vamos se controlar, porque às vezes a gente fica julgando as crianças, mas esquece que um dia a gente também foi criança. A gente julga os adolescentes, mas esquece que um dia a gente foi adolescente. A gente julga muito os mais novos, esquecendo que a gente também já passou por aquela idade. Voltando aqui pro assunto, essa parte do desenvolvimento humano, essa matéria foi muito legal. A professora também era bem dinâmica, não deixava as aulas cansativas. Então, assim, aprendemos sobre a infância, sobre a adolescência, sobre relacionamentos, sobre a vida adulta, sobre a fase idosa. Gente, foi, assim, muito legal essa matéria. Foi muito legal a gente observar as coisas com uma ótica mais técnica e não ali no cru. Criança tá fazendo bia, gente. E assim, foi muito legal essa matéria. Bastante mesmo. E a professora deixou também tudo mais dinâmico, deixou tudo mais legal, com mais gosto da gente aprender, da gente ir lá e aprender, porque era uma professora muito legal assim mesmo. E foi uma matéria muito interessante. Tivemos também psicologia e educação inclusiva. Gente, essa matéria foi um tapa na cara da sociedade, entendeu? Porque, às vezes, a gente tem, sim, preconceitos estruturais, racismo estrutural, e a gente precisa combater isso em nós mesmos e
na sociedade, assim. A gente não pode ficar omisso com as coisas, não. Se tá errado, a gente tem que falar. Ah, mas isso não foi racismo. Não foi mesmo? Vem aqui, vamos sentar aqui, vamos se explicar. Por que você falou tal coisa? Por que você agiu de tal forma? Tá errado. Isso é sim racismo, isso é sim capacitismo. Então vamos melhorar. Porque às vezes, gente, tem uma questão ali que a gente cresce no ambiente, que a gente vive, no contexto que a gente tá inserido. Às vezes a gente acha, não, nada a ver. E a gente aprende coisas muito erradas. E assim, depois que a gente aprende a coisa certa, a gente tem que combater o errado. Então assim, se você vê uma situação de preconceito, de capacitismo, de racismo, você tem que combater isso, porque... E assim, a gente tem que olhar para as pessoas com mais empatia. E o professor bateu muito nessa tecla, assim, sabe? Da gente combater mesmo preconceito estrutural, racismo estrutural, capacitismo, porque isso é muito errado, gente. A gente não pode normalizar uma coisa que não é normal, porque se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente também não ia gostar de determinadas ações. Então, assim, é toda uma questão não só do boca a boca, mas toda uma questão de estrutura mesmo, assim. Falta de acessibilidade, sobre as nomenclaturas, o que é certo e o que é errado, sobre a inclusão, sobre a falsa inclusão, que as pessoas confundem, que pintam com o nome de inclusão, mas na verdade é uma integração, que não é uma inclusão, principalmente nas escolas. Eu falo por experiência que eu já vi as tias, né, que fica ali acompanhando a pessoa. Por exemplo, eu tive uma colega com um transtorno do espectro autista no primeiro ano do ensino médio. Ela não ficava sempre na sala com a gente. Ela ficava do lado de fora com a monitora, com a acompanhante dela. E assim, ela não participava das aulas, não fazia as matérias. Tipo assim, só integraram ela na escola mesmo, para ela estar ali na escola, mas não incluíram ela. E ela fala assim, ai não, mas é uma questão assim da neurodivergência dela. Mas isso daí, esse pensamento assim de muitos educadores, de muitas escolas, é para tirar a responsabilidade deles, de oferecer um ensino de qualidade, transferindo para a família, transferindo para a pessoa. Isso daí também é capacitismo. Então o professor ensinou a gente sobre isso. E depois que eu aprendi sobre isso, eu nunca mais vou abaixar a cabeça para esse tipo de situação. E está errado. A gente precisa parar com essa cultura do capacitismo. Ah, mas é brincadeira, é meme. Não, está errado, você precisa melhorar. Minha gente, desculpa. Exaltei aqui, galera. Mas enfim, continuando. Tivemos também a matéria de sexualidade e gênero. Aprendemos sobre os conceitos fundamentais, sobre a nossa questão ética como psicólogos, sobre a importância de separar as crenças pessoais com a prática clínica. Então assim, gente, o que a gente pensa que acha que a gente tem como verdade pra gente, a gente tem que deixar numa caixinha na hora do atendimento e atender a pessoa ali que está com os dilemas dela, que está com os problemas dela e ajudar. Sem enfiar a goela abaixo da pessoa, o que a gente pensa que acha. A gente tem que se recolher na nossa significância, que a gente também não é perfeito. Então a gente tem que sim atender a pessoa, prestar, independente de quem seja, independente de qual a orientação sexual da pessoa, porque é um ser humano. Então vamos agir com as pessoas com mais respeito e aprendemos sobre essa parte da ética na nossa profissão. A gente precisa ser ético. Ah, mas eu penso assim, meu filho, você tá sendo pago para exercer um serviço e atender seu paciente, e atender o seu cliente. Então, precisamos ser éticos, porque se a gente quer ser um bom psicólogo, a gente precisa ser ético. Então, bora de ser ético. Nessa matéria a gente aprendeu sobre isso. Teve também sobre psicologia e práticas em educação. Essa matéria foi muito interessante porque, gente, o tema é muito pertinente para os dias de hoje. Por quê? Como eu já disse na parte da psicologia e educação inclusiva, nessa matéria de psicologia em práticas de educação a gente também viu muitas coisas, lemos muitos artigos e realmente o que a gente vê no sistema educacional é escolas, professores, coordenadores, secretários, diretores de escola tirando a responsabilidade de si, de exercer um melhor atendimento, de pesquisar mais formas de inclusão, formas de educação inclusiva e transferindo isso para os pais, para a pessoa com deficiência. Tipo assim, não, isso daí é por causa é por causa do que ela tem, da neurodivergência dela, isso daí não tem nada a ver com a escola, ela tem dificuldade de aprender. Só que na realidade, são professores incapazes de lidar com esse tipo de situação. De excluir a pessoa com deficiência para favorecer as crianças que não possuem deficiência nenhuma. Então assim, gente, é uma coisa muito séria, é um assunto muito pertinente nos nossos dias atuais, porque é uma situação que acontece. E tipo assim, não, isso daí essa criança precisa medicar. Nem sempre, gente. A gente tem que parar dessa mania de patologizar todo tipo de comportamento.
e pensar o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de ensino dessa criança, desse adolescente. Então o sistema educacional precisa melhorar muito, para parar desse tipo de... para parar com esse negócio de integração e praticar a inclusão. E parar de desistir também do aluno. Eu vejo isso acontecer bastante. Então tem que parar de excluir o aluno e desistir do aluno. Não, tem que persistir, tem que ir até o fim. Porque às vezes a pessoa só precisa de mais um incentivo. Então vamos melhorar também nessa questão. E assim, gente, no geral, esse semestre pra mim foi muito legal. Aprendi bastante, assim, coloquei a mão na consciência várias vezes. Porque a gente não nasceu pronto, né, galera? A gente precisa aprender a se tornar um ser humano melhor todos os dias. Então, assim, eu aprendi bastante nas aulas sobre a questão da inclusão, do respeito, a questão da educação, assim, gente, da educação infantil, da educação do adolescente. E, gente, isso é muito importante. E esse semestre fez eu realmente pensar em seguir essa parte da educação, porque eu já fiz parte do corpo docente de escola dominical. E então eu já dei aula para adultos, para as irmãs da igreja, e já dei aula também para os adolescentes. E algumas vezes eu dei aula para as crianças também. E assim, gente, essa parte da educação me pega bastante. E com esse semestre mais voltado para essa parte do desenvolvimento, sobre educação, a gente falou bastante sobre inclusão e tudo mais, fez eu pender para esse lado da psicologia escolar. Então, assim, estamos aí. Eu lembro que no primeiro vídeo eu falei que minha primeira opção era a psicologia organizacional, a segunda opção era a psicologia hospitalar e a terceira opção era a psicologia clínica. Agora eu só estou pendendo para dessas, só duas. Eu excluí a psicologia organizacional, não quero mais trabalhar no meio corporativo, não, por agora, assim, desisti mesmo de trabalhar no meio corporativo. Então agora eu estou pensando mesmo. Primeira opção agora, a psicologia clínica. Segunda opção, a psicologia escolar. E terceira opção, a psicologia hospitalar. Então assim, gente, mudei de opiniões aqui no terceiro semestre, entendeu? E eu gostei bastante desse semestre, foi muito legal, aprendi bastante e é um semestre interessante, como eu falei no outro vídeo do segundo semestre. Relembrar é viver, né? Então vou pegar os artigos novamente, vou relembrar o que eu aprendi sobre o que foi passado nesse semestre, porque realmente pra mim assim foi bem legal, foi um semestre bem interessante. E quem sabe, né? Irei atuar na psicologia escolar futuramente. Pensaremos melhor sobre o assunto. Ai, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você tá passando por esse semestre também, se já passou, se já é formado. Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber se vocês tiverem essa matéria, porque eu sei que cada faculdade, a grade muda um pouco, mas o conceito todo é o mesmo. Então, deixa aqui nos comentários, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal, me siga em todas as redes sociais. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!